Não é o Capuchinho Vermelho e não é um túnel qualquer, é o túnel que um homem atravessou uma vez, um homem acompanhado. É uma história da Bósnia que o Joaquim Sapinho conta nos Diários da Bósnia. Ele vai explicar melhor o que é que se passa. Esta cena do túnel é uma das partes mais arrepiantes, mais assustadoras do filme, não é? A ideia de passar para o outro lado do túnel e matar toda a gente daquele lado, é? Foi o que aconteceu. Era uma aldeia que estava cercada por populações sérvias e aqueles muçulmanos tiveram que, a certa altura, defender-se, mas para se defender tiveram que arrasar a aldeia vizinha. Tiveram que, é uma maneira de dizer, não é? Quer dizer, o Joaquim hoje pensa assim, tiveram que... Não, isto foi o que ele me contou. Eu estava a atravessar a Bósnia de carro, parei num café, encontrei este homem e ele tinha sido imigrante na Alemanha, falava um bocado de inglês e quase me agarrou, um desconhecido, eu não o conhecia e ele também não me conhecia, e tinha a necessidade de contar a história dele, que é uma história assustadora. O filme chama-se Diários, eu só posso falar na primeira pessoa, ele também só falou na primeira pessoa. Não sei o que é verdade, só sei o que eu vi e o que me disseram. Mas ele nunca fala, no filme não aparece, portanto, não, ao longo do filme, dos Diários da Bósnia, não aparecem pessoas a fazer o seu depoimento. Portanto, não é um documentário com depoimentos pessoais. De alguma maneira, é o olhar do Joaquim sobre o que aconteceu, não é? Eu tentei fazer entrevistas, não tinha um conceito em que não houvesse entrevistas, mas rapidamente percebi que o sistema das perguntas-respostas justamente não respondia às coisas que eu estava a tentar filmar na Bósnia. Porquê? Porque as pessoas na primeira viagem ou gritavam, ou protestavam, ou faziam propaganda. E eu não sentia que esse fosse o meu trabalho ali. Da segunda viagem, a maior parte das pessoas estava tão traumatizada que não conseguiam falar. Então, para que eu continuar a fazer perguntas em que as respostas nunca eram o que é que as pessoas estavam realmente a sentir, a complexidade do que as pessoas estavam a sentir. Percebi que não podia ser esse o modelo, este nosso agora. Sim, conta lá o que é que se passou. Vou voltar atrás para explicar. O Joaquim esteve 2 vezes na Bósnia, uma em junho de 96 e depois em janeiro de 98. Exato. Na primeira viagem a guerra tinha, digamos, terminado, O cerco a Sarajevo tinha sido levantado há 3 meses. 3 meses e, portanto, não estava já em situação de guerra, mas a destruição era muito, muito óbvia, não é? Muito presente. Ainda não estava também em situação de paz. São as imagens que aparecem a sépia, de alguma maneira, não é? Aparecem Exato, esta primeira viagem. Escurecidas. E depois vai em 98, em janeiro, e já há algum desenvolvimento, mas a história já não é exatamente igual, mas ainda não há paz também. Pelo menos paz agora interior. é o luto. É uma paz armada, porque é garantida pelas forças internacionais, o que prova que as pessoas não conseguem entender-se, não conseguem falar umas com as outras. Para começar mesmo do princípio, porquê que o Joaquim resolveu ir à Bósnia, mesmo em janeiro, em junho de 96, porquê que um realizador de cinema de ficção, que era o trabalho que tinha feito anteriormente e que o tinha tornado mais conhecido, enfim, com o corte de cabelo, a Minha Polícia, etc., porquê é que resolve ir ver uma situação de guerra, uma situação muito real? Não vai para fazer ficção ali? Não. O que aconteceu foi que tinha havido a saída do corte de cabelo, quer em Lisboa, quer em Paris. Toda a gente tinha ido ver o filme, tinha sido assim uma espécie de explosão de alegria, porque foi o meu primeiro filme e uma pessoa não sabe o que é que vai acontecer com as coisas que faz quando começa e depois também nunca sabe, mas no começo então é uma espécie de abismo. E em toda essa alegria, paralelo a essa alegria, estava a haver essa guerra na Europa. E foi como se eu tivesse sentido que tinha que fazer uma espécie de balanço, de equilíbrio entre o que eu estava a sentir e depois haver outras pessoas que as coisas não estavam a funcionar, não estavam a correr bem. E houve a oportunidade de ir a Sarajevo e eu disse, está bem, mas eu não posso ir como turista, não vou fazer turismo de guerra, e decidi levar uma câmara.
Foi sozinho? Não, fui com o Luís Com o Luís Correia. Correia, porque eu vi que nos créditos depois tem a imagem é do Luís Correia. A primeira viagem, a imagem é do Luís Correia, depois na segunda fui com um assistente. E vai logo em junho de 96, vai com os militares portugueses, não? Eu vou de avião com os militares portugueses, mas depois chega-se lá, o caos, a desordem, a falta de instituições, uma pessoa cai numa espécie de solidão, como ainda estavam todas as minas, as tropas ainda não tinham, as tropas das diferentes forças ainda não tinham realmente recolhido. Foi realmente uma pessoa sentir-se numa situação de guerra. Para mim foi um choque. Andou pelas estradas sem saber se havia minas? Se havia minas, se não havia minas. Não, mas a questão-chave é que todas as ideias que eu tinha percebi que eram porquites. Porquê? Porque uma coisa é ouvir falar da guerra, ouvir imagens nos noticiários, outra coisa é uma pessoa mergulhar, estar dentro. As ideias que se tinha antes desaparecem imediatamente. E lembra-se qual é o primeiro choque? É por causa da destruição física? O primeiro choque é esse, é como uma pessoa vem convencida de que há os bons e os maus e de que a justiça já está definida. Chega-se ali e o que se vê é o sofrimento. Todas as ideias de justiça recuam. Quando se vê por exemplo, as casas tinham milhares de balas à volta de cada janela. Então nós vemos imediatamente que as pessoas tiveram 4 anos a balear-se umas às outras de janela para janela. Uma espécie de, acho que em inglês se diz homicide, não sei bem como dizer em português, de homicídio, ou seja, de matar as casas. O mais chocante logo, imediatamente, é isso. Há a morte das pessoas, mas o que é visível, porque as pessoas são enterradas, é a morte das casas. Casas de vizinhos, de pessoas que sempre viveram juntas, que há um momento em que há um clique e depois não há recuo desse clique. Foi aí que todo o sistema de entrevistas falhou. Então, mas porquê é que se começou a dar este tiro? Perguntava eu, uma pessoa ou outra pessoa de outra rua. E eu dizia, tudo bem, então, porque houve uma provocação de um lado ou porque houve uma provocação do outro. E eu digo, então e se houvesse agora essa provocação? Não, agora não começava. E se tivesse sido 10 anos antes, também não. Mas não há explicação. As coisas acontecem e estão inscritas numa sucessão de acontecimentos, mas é como se não se tivesse conseguido prever que aquilo ia acontecer, porque senão as pessoas, a sensação que têm é que não o fariam. Mas depois, quando o fizeram, ao ver o tempo que aquilo levou, a consistência de estar 4, 5 anos a dar os tiros, percebe-se que é porque há qualquer coisa em nós, nos humanos, na espécie, que ficou com essa provavelmente sensação leva à autodestruição. de que o próprio Joaquim poderia ter uma reação daquelas? Há uma coisa dentro das casas que se transformaram em trincheiras, que é os grafites de bandas rock ocidentais. E percebe-se aquela ideia da exaltação da guerra para a juventude. E também se percebe que o não haver limites para a destruição não pode apenas ser dizermos que é uma ideologia ou que são as lideranças políticas. Há qualquer coisa que está errada em nós. Por trás disso havia mesmo convicções religiosas? Ou a certa altura, de facto, já não se sabe exatamente Eu, na primeira viagem, não se encontrava ninguém que dissesse, não sei bem como formular isto, que acreditava em Deus. É muito estranho porque nós conseguimos fazer a história do progresso científico, a história de imensas coisas, mas da cultura é muito difícil fazer a história da cultura. E eu senti isso na Bósnia, que é como nós com o Natal. As pessoas vão celebrar o Natal, isso tem uma determinada emoção que é vivida. Ninguém está a perguntar questões, ninguém está a fazer questões teológicas. Ali é um pouco a mesma coisa. As pessoas estão divididas e odeiam-se, mas viveram sempre juntas e o que as separa não são coisas transcendentes. O que as separa são maneiras de viver. São mesmo diferentes? São mesmo diferentes, porque o Ramadão, só quem viveu o Ramadão é que vê como são mesmo diferentes. Ou seja, não se come durante um mês até ao pôr do sol, mas uma pessoa tem fome e
não consegue encontrar nenhumas justificações, por mais que se explique, para não comer. Mas os restaurantes estavam todos fechados. É muito difícil viver na Bósnia porque, às vezes, eu também já senti isso em Los Angeles ou em certos sítios em que se tem que estar sempre a perguntar o que é a coisa certa para se fazer. Não sei se isso é uma situação humana vivível. Não sei, para mim é muito difícil, a partir de certa altura, estar sempre a perguntar o que é que se come, o que é que se diz, como é que se fala, como é que nos relacionamos uns com os outros. Como se já não houvesse possibilidade de sermos naturais, é tudo uma construção. Mas, ao mesmo tempo que estamos uns com os outros, estamos a fazer a construção. Sim, mas nesse caso o Joaquim era exterior, não é? Portanto, as pessoas que vivem lá sabem qual é, não estão a fazer construção, estão a viver de acordo com as suas próprias regras, não é? Mas para se relacionarem umas com as outras foi justamente essa construção que falhou e que passou à destruição. E que parece que é uma coisa muito volátil, não é? Que quer dizer que pode acontecer de um momento para o outro. Foi isso que constatou. É este estranho percurso da história das ideias no Ocidente e em todo o lado, que é porque é que umas ideias são válidas num determinado momento, depois deixam de ser válidas, depois surgem novas ideias. É também muito difícil de compreender. Eu lembro-me que o embaixador da China, em 75, cá em Portugal, dizia ao primeiro-ministro: não, mas o comunismo é uma pequena poeira na história da China. E isso, de facto, sente-se na Rússia, sente-se na Jugoslávia, sente-se nestes países todos. Afinal, por exemplo, quando uma pessoa eu vi na Bósnia os bilhetes de identidade das repúblicas da Jugoslávia, e estava lá sempre inscrito a nacionalidade, por baixo do nome Jugoslávia, e depois a nacionalidade. E depois desaparece esse bilhete de identidade e ficam só as nacionalidades. Porquê? É estranho. Porque supostamente o comunismo vinha resolver esses conflitos e as pessoas tiveram imensa esperança e acreditaram. E não houve, quer dizer, não havia, em termos visíveis, não havia de facto os conflitos. Havia um poder que eliminava essa hipótese de conflito. Mas no início, Mas existia o conflito. No início a sensação que se tem é que o comunismo foi uma enorme esperança. Porque desde o século XVI, quando com a invasão do Império Otomano da Europa, feita pelo leste, que há esta tensão, como é que se vai lidar com os muçulmanos. É evidente que dentro dos impérios, os impérios são sempre multiculturais, isso é fácil de resolver, porque é preciso dar direitos às diferentes culturas. Quando desaparecem os impérios é que é tudo mais, ou seja, é um bocado uma ideia ao contrário do que as pessoas pensam, que os impérios é que são opressivos. Mas normalmente na história os impérios é que dão direitos. Mal desapareceu a Jugoslávia, deixou de haver direitos para os muçulmanos da Bósnia. Como é que iam sobreviver? Não tinham uma instância, uma instituição que os organizasse, que os defendesse. Perante essa opressão, houve uma espécie de... as pessoas enraizaram-se nas ideias antigas. E, portanto, é este mistério das ideias. Onde eu senti isso também de maneira brutal foi também na primeira parte do filme, que no fundo é sobre esta ideia de haver muçulmanos europeus e não imigrantes. São muçulmanos europeus que vivem lá? Desde sempre, há séculos, há 4 séculos. Entrar naquela madraça, não sei se posso chamar-lhe assim, em que as mulheres estão a cantar. Para mim, eu tinha ouvido falar daquilo de ler os gregos, que havia gineceus na Europa. Eu fiquei a pensar como é que ele entrou. Foi simples. Perguntei para entrar, é como as coisas da vida, e entrei, porque o filme foi todo feito, de facto, como uma viagem. Uma pessoa faz encontros e desencontros. Mas eu entro ali dentro e é como se fizesse uma viagem civilizacional, não apenas no tempo ou no espaço. Estou no meio daquelas mulheres todas, com as idades todas tão próximas, como se fosse invisível. Como é que sobreviveu esta ideia que desapareceu no Ocidente, desneceu, que vinha dos gregos, que era uma ideia absolutamente maravilhosa, mas eu reencontro-a na Bósnia Islâmica, tão complexo. Eu, de facto, quando apareceu essa sequência que é muito bonita, elas estão a cantar. Exato. E pensei como é que ele conseguiu lá entrar? Ou pediu a alguma mulher que pegasse na câmara? Não, foi o próprio Joaquim e o Luís que fizeram essa... Exato, não, porque isso já foi na parte... Já foi da segunda viagem.
Eu acho que o essencial, é muito estranho dizer isto porque as mulheres estão de véu e é tudo muito formal na religião islâmica, mas eu acho que o essencial foi erótico. Eu pedi para entrar, elas deixaram-me entrar e aquilo foi uma enorme excitação, ou seja, a componente principal... Para elas, sim. E para si também? Para mim foi, de certeza, e para elas, não era suposto estar ali um homem... Também, porque há uma exposição que não há em nenhuma outra parte do documentário. Eu nunca me aproximei de ninguém na Bósnia como no momento mais proibido. Pois. Exatamente. Exatamente. Sobretudo não mostrou, porque, por exemplo, com esse homem que encontrou, o homem que tinha encontrado naquele café, esteve próximo dele, mas não transparece nas imagens a proximidade. Eu não o mostro também porque eu não sou juiz. Eu estou completamente de acordo com o Tribunal da Haia e com o julgamento dos crimes de guerra. Mas eu não sou juiz, eu sou apenas um viajante desconhecido que encontra pessoas. Eu não quero que o filme seja mais um instrumento de guerra. Porque nunca toma partido, de facto. Ao longo do filme, fala de situações em que os sérvios foram vítimas e fala em situações em que os muçulmanos foram vítimas. Eu acho de facto, houve-se parte a parte. A questão do tomar partido é um bocado como nós na vida, como em cada conversa ou em cada encontro. O partido não está tomado, tem que se ir tomando. Chegou a tomar partido? Eu penso que sim, porque a partir do momento em que os sérvios cercam Sarajevo, nós só podemos estar contra esses sérvios que cercam Sarajevo. A partir do momento em que os acordos de paz se expulsam os sérvios de Sarajevo e se vive uma situação de apartheid e temos aquelas senhoras de 80 anos que dizem que para elas a guerra nunca acabará e a gente sente que elas vão pegar em armas, provavelmente ainda na próxima vida, na outra vida. A frase que uma delas diz é: para mim a guerra continua, mas já acabou há 2 anos. Mas já não se consegue mexer. É impossível não olhar para isto no contexto concreto do que está a acontecer àquela mulher e não na ideia geral política de que os sérvios são maus e os muçulmanos são vítimas. O que é certo é que aquela mulher também viveu sempre em Sarajevo, a sua família viveu sempre em Sarajevo e agora não pode viver em Sarajevo. Filmar para mim é esta situação difícil de ter que decidir a cada momento, em vez de ter uma espécie de conforto de ideias feitas. Pois. Por exemplo, há essa situação, essas mulheres estão num campo, numa zona de refugiados, numa bolsa de refugiados, não é? No exterior de Sarajevo. Isto também é uma coisa hipnótica, porque elas estão num hotel... no hotel dos Jogos Olímpicos. No hotel dos Jogos Olímpicos, que era um hotel de luxo, que era o sonho, dentro da luta de classes de Sarajevo, o sonho era das pessoas todas irem instalarem-se naquele hotel, mal pudessem. E agora foram expulsos de Sarajevo, a partir de Sarajevo para cima é território sérvio, e estão condenados a ficar nesse hotel. Aquela coisa da Santa Teresa, que Deus responde às nossas preces e esse é o castigo. Porque estas mulheres contaram-me que o sonho era ir para aquele hotel e agora, como não há comunicações nem há estradas limpas, está tudo nevado, às vezes estão 12, 13 graus negativos, estão condenadas a ficar dentro do hotel, mas veem Sarajevo da janela e estão no sítio dos Jogos da Paz. Não se podia fazer uma pior configuração do inferno, mais horrível. Essa é a única altura em que há pessoas a falar sobre a situação, mas não estão a falar consigo, estão a falar entre elas. Mas com muita dificuldade, mesmo assim. Porque foi... porque eu não quis encenar. Foi um puro acidente. Eu pedi permissão para filmar os quartos e aquelas pessoas estavam-se nas tintas para que eu estivesse lá. Porque os problemas delas eram... Não precisavam da minha presença. A sensação é que já não há nada que lhes interesse na vida, não é? E depois disseram aquilo. A câmara estava a filmar, é um puro encontro, são coincidências, são sincronismos misteriosos. Há uma outra situação em que se nota essa questão de vizinhos, que é uma fotografia que o Joaquim encontra. É uma fotografia em que estão vários homens a celebrar qualquer coisa, estão à mesa e estão com um ar muito contente, estão com um ar feliz. E o Joaquim pergunta quantos destes é que são muçulmanos e quantos é que são sérvios, não é? Exato. Porque, enfim, 3 dias antes poderiam estar a celebrar. E depois a matar-se. Eu às tantas perguntei esta questão de como é que as pessoas se distinguiam, porque as pessoas não se distinguem.
Fisicamente? ou pelas roupas, ou ninguém anda vestido de muçulmano, nem vestido de sérvio. Então explicaram para as casas, os telhados são diferentes e, portanto, para bombardear é fácil. No campo, por exemplo, os telhados muçulmanos têm 4 águas em pirâmide, enquanto os sérvios têm 2 e depois com uma quebra nas extremidades. Estes detalhes, então bombardear, põem os canhões e depois bombardeiam e escolhem os telhados. Mas nas pessoas não se consegue distinguir. Então qual é a distinção? Eu também não sabia disto, que é os muçulmanos também são circuncisados, como os judeus, eu não sabia. Então quando era os grandes momentos terríveis de patrulhas nas estradas, etc., ou de busca às famílias, enfrenta toda a gente a humilhação de obrigar o pai a baixar as calças. E depois, portanto, como é que se vive? Morre-se e depois, quando se vive, vive-se com estas humilhações. O que eu senti foi isso, como é difícil viver. Depois disso, esse homem que nós começámos a conversa, com que nós começámos a conversa. O homem que está no café? Que está no café, que atravessou o túnel, justamente o que eu senti é que ele não conseguia voltar a viver, depois do que lhe tinha acontecido a ele e do que ele tinha feito. Não era possível voltar a dizer olá, meu amor, ou a mulher, ele estava na Alemanha como imigrante antes da guerra, a família está na Alemanha, e ele disse que nunca mais voltava para a família, não conseguia. No entanto, havia famílias mistas, evidentemente. O que ainda deve ter sido mais esquisito, porque não estamos a falar de 2 comunidades que vivessem absolutamente afastadas, separadas uma da outra, não é? Havia certamente cruzamentos, homens e mulheres das duas... os 2 grupos que se casavam, que tinham filhos, não é? As fronteiras na Bósnia, há uma cena do filme em que se vê que as pessoas eram enterradas nos passeios. Porque as fronteiras na Bósnia eram de rua para rua, de casa para casa e às vezes de cama para cama e às vezes dentro da cama. O que se sente é que esta questão do território, que nós estamos sempre a tentar encontrar configurações jurídicas para lidar com a questão do território, é verdadeiramente uma questão animal, que chega sempre a um limite em que há um território, mesmo dentro de um homem e de uma mulher que estão casados. E que há o que nos une e há o que nos separa. E há momentos em que se torna claro o que separa as pessoas e quando não há pactos acontece isto. Joaquim, como é que... Enfim, o Joaquim ia de Lisboa com o êxito do filme, do Corte de Cabelo. Mergulhar numa situação destas deve ter sido, assim, uma viagem até ao fundo, não? Foi... Eu há bocado estava a contar de ver as janelas destruídas e depois entrei nas casas. E quando entrei nas casas começo a reparar que em algumas das casas há fotografias pelo chão, que não há nada, não há fios elétricos, não há portas, não há gonzos, não há móveis, tudo foi roubado, tudo foi pilhado ou destruído. Não é uma coisa estética da sua parte haver fotografias no chão, porque aparece uma casa em que de facto estão fotografias de jovens. Uma pessoa chega e estão as fotografias no chão, então o que é que se percebe? Eu acho que isto foi o mais chocante de tudo, que as pessoas morreram. Ou seja, eu percebi para mim próprio que nós só deixamos as nossas fotografias quando morrermos, quando formos morrer. Mas isso são coisas que não têm interesse para mais ninguém, enquanto os fios elétricos são negociáveis. Eu não posso, o que é que eu posso fazer com as suas fotografias? Ninguém está interessado nas minhas fotografias. É como deixar a alma, percebi que aquelas pessoas tinham morrido, mas que estavam ali as provas de que tinham existido. É uma coisa incompreensível. Foi isso que me deu depois a ideia das imagens da primeira viagem ser a sépia, como se eu quisesse fazer um álbum de fotografias da Bósnia e não uma coisa animada sobre a Bósnia. Tentar fixar o que aconteceu na Bósnia. E depois, na segunda viagem, filmei em planos fixos e fiz eu a câmara também como se fosse fotografias. Mas já com cor? Já com cor, fazendo o contraste entre as 2 viagens, mas tentando dar imagem àquilo que ficou sem imagem, àquilo que tinha sido apagado, ou esquecido, ou destruído. Que há uma...
Uma sequência que vai com o contingente, os portugueses, uma patrulha portuguesa que vai levar muçulmanos à cidade de Gorazde. E nessa situação são os refugiados, vão levar refugiados que já há muito tempo que não estão em casa, é um regresso são pessoas que fugiram de Gorazde para Sarajevo, e quando se faz os acordos de paz e separa a Bósnia na parte sérvia e na parte muçulmana, Gorazde fica dentro da parte sérvia, mas é território muçulmano, é o conceito de enclave. Estas pessoas, para voltarem, têm que ser acompanhadas por soldados porque atravessam um território que não lhes pertence. O que é duro para ambas as partes, não é? Porque os sérvios veem passar aquele comboio de autocarros e, como o Joaquim diz durante o filme, é uma humilhação. É uma humilhação para ambas as partes. E para os muçulmanos, evidentemente, é uma humilhação. Ter que ser patrulhados, ter que ser acompanhados por tropa para irem para casa. É quase o conceito de Israel dentro do mundo árabe. Como é que se faz os abastecimentos? Como é que se faz? Mas o Joaquim é no meio dos muçulmanos. Exato, eu ia com as tropas e com... Como é que eles iam? Porque aí não aparece, porque o Joaquim não mostra as pessoas dentro do autocarro. Tem um enorme pudor da ideia que é não quer magoar ninguém, não quer expor ninguém. É a ideia que dá. Só fazendo um parênteses, é muito difícil filmar pessoas que não estão a representar que estão a chorar. Muito difícil. Porque... que direito é que uma pessoa tem que estar ali, ou não estando ao mesmo nível emocional? O que é que uma pessoa faz? Abraça a pessoa, então tem que pousar a câmara. É indiferente ao que está a passar. É uma coisa que eu não tenho nada a dizer às outras pessoas, mas eu não sei como fazer. Ou seja, durante todo o filme houve esse enorme problema de... E, portanto, escolheu mostrar o exterior. Aí o que eu mostro é o atravessar, o furar, o lado quase militar da caravana que atravessa, uma velocidade louca e perigosíssima. E as outras pessoas desesperadas saem das casas a querer matar aquela passagem, fazer desaparecer aquela passagem. E depois filmo sim a explosão de alegria à chegada. É como se fosse... Mas sente-se a ideia de libertação. Paris deve ter sido assim, aqui numa escala ali pequena. A ideia de libertação, de que as pessoas voltam a casa, que estão em casa e que podem ter outra vez esperança, mesmo cercadas. E de reconstrução. E de reconstrução, a partir daí. Pois, há situações em que se percebe que há uma reconstrução. Há essa situação de Gorazde, que aliás há uma família, não é? É uma família, o filme está a reconstruir a casa. Estão todos em ação paralela a fazer coisas. Foi muito comovente, porque, não sei, na minha família ou nas famílias que eu conheço, há uma divisão do trabalho que está mais ou menos hierarquizada, ou há pessoas que trabalham também na casa, etc. Mas ali todas as pessoas trabalhavam horizontalmente, uns a fazer umas coisas, outros na reconstrução da casa. E eu pareceu-me que era uma espécie de harmonia que eu nunca tinha visto. Umas pessoas viveram a guerra, mas depois todas sabem o que hão de fazer para voltar a ter uma casa, uma identidade e para serem pessoas, para serem uma família. E o Joaquim depois vai despedir-se deles e acaba por jantar com eles, portanto partilha uma refeição com eles na despedida e a casa já está reconstruída. Exato. Mas é uma coisa rapidíssima. É uma velocidade, porque está toda a família a trabalhar. E há sentia-se nessa família uma alegria de estar vivo, de continuarem juntos, de terem sobrevivido, que era o oposto do que aconteceu com o tal homem que temos falado, que se chamava Shamil, que justamente não conseguia voltar à vida, não conseguia viver com uma mulher, não conseguia falar com as pessoas. Há outra situação em que há uma reconstrução, digamos, uma apontar para o futuro, que é a menina que vimos no princípio, a menina que eu, quando vi as imagens, achei que é capuchinho vermelho. Exato. Porque ela vai com um lenço vermelho. Com um hijab vermelho, sim. E vai avançando na neve, e é muita neve, ela deve andar muito tempo, quilómetros para ir à escola, não é? Como é que se vai à escola no meio daquilo, na descrição? A coisa logo maravilhosa nesta rapariga é... Ela nunca se queixou da escola dela ser a 6 ou 7 quilómetros e de ter que andar com 10 graus negativos na neve. Vai a pé. Vai a pé e vai sozinha, muitas das vezes. E eu partilhei, tentei dar isso no filme, de como ela está feliz com aquele sítio, com a beleza daquele sítio, como ela se sente daquele sítio. Ela, no fim, escreve no quadro da escola o nome da terra, que é Sunyi,
Eu não sabia o que era, porque ela tinha escrito, é o nome da terra. É o nome da terra dela, ela está mas todo feliz. cheio de flores, não é? O nome, quando ela faz o desenho. Com a estética dela, com um prazer. E a gente sente o prazer que ela tem a fazer aquele desenho, é o prazer que ela tem a caminhar pela neve. Como se não houvesse história, como se não houvesse passado, como se cada ser humano, quando nasce, nascesse outra vez com todas as possibilidades de futuro. É evidente que depois nós também sabemos, pelas outras partes do filme, que nasce com todas as possibilidades de destruição. Mas não quando se aprende, começa... não se aprende. Acha que não se aprende? Quer dizer, que uma criança como essa poderá alguma vez voltar a uma situação de guerra? Em adulta? Quando aconteceu o Srebrenica, quando foram mortas 8.000 pessoas num dia, nós não imaginávamos na Europa que isso pudesse voltar a acontecer na Europa, o genocídio. Eu acho que é esta nossa espécie de otimismo de que as coisas não se repetem que se aprende com as lições, que não é? permite provavelmente que as coisas voltem a acontecer. Essa viagem a Srebrenica foi muito impressionante também. Nós estávamos em Sarajevo, na tal parte muçulmana, e Srebrenica era um enclave que não sobreviveu, como Gorazde, em que toda a gente foi morta. E ninguém das pessoas internacionais que estavam em Sarajevo tinha ainda ido, tinha passado um ano a Srebrenica. E eu disse com mais 2 amigos, então, mas vamos. Nós nem sequer tínhamos Jeep, tive que convencer uma outra pessoa. Todo o filme foi muito baseado numa luta pela sobrevivência. Convenci uma pessoa que ficou meu amigo, que é o Nuno Moura Brás, que era da Antena 1, e convenci-o a irmos com o Jeep dele. E ele disse, então, vamos. E foi também o Luís Correia. Está tudo escrito em cirílico, mal se passa a fronteira, não sabíamos, não conseguíamos ler nada, nem compreender nada. E perdemos-nos. Mas a partir de certa altura percebemos que não havia ninguém a quem perguntar nada. Que estávamos perdidos também porque o mundo tinha desaparecido, não apenas porque não conseguíamos informações, porque não havia ninguém para dar informações. E perguntámos, mas onde é que será a Srebrenica? E às tantas o Nuno não aguentou mais e começou a chorar porque nem sequer conseguíamos dizer a resposta, porque a resposta era que já estávamos em Srebrenica e que toda a gente tinha sido morta. Não havia nem sequer um cão, como se os cães também fossem humanos, não havia nada. Só há pássaros, não é? É o que diz. Só se ouve barulho de pássaros, o som dos pássaros a cantar, mas nem cães. Nada. Nem cães. O que eu senti depois foi... entram em Srebrenica. E só depois é que chegamos em Srebrenica. Mas há uma altura em que veem a vemos cidade. ao longe, mas antes disso o que eu senti foi que provavelmente o planeta não precisa de nós, que nós temos esta ideia de nós próprios como espécie, que nós é que temos a consciência e que por isso refletimos sobre o mundo. Mas a sensação que se tem ali é de que o planeta, que é o verdadeiro organismo, não precisa de nós. Continua. E que continua sem nós. E também se sente que provavelmente nós temos inscrito nos genes a nossa própria destruição, porque é como imaginar a região de Coimbra ou a região de Leiria completamente deserta. Com as casas lá? Com as casas lá, destruídas, mas tudo desapareceu. Mas tudo. E de facto era essa a situação? Não havia mesmo ninguém? Ninguém. Depois, quando chegamos a Srebrenica, a população era, creio que 30% de sérvios, que era a que ainda lá estava, já agora na cidade, não à volta. E há uma hostilidade porque as pessoas sabem o que aconteceu. E mal nós aparecemos, nós saímos do Jeep, estávamos a filmar, as pessoas cercaram-nos, tivemos que fugir com a câmara pendurada, depois cercaram o Jeep, depois lá conseguimos passar e depois tivemos uma espécie de diferentes patrulhas que nos foram... Depois escondemos as cassetes no forro do Jeep e lá sobrevivemos nós também a Srebrenica, mas... E não conseguiram entrar em contato com as pessoas, finalmente? Não, porque as pessoas só queriam matar-nos também a nós. Esse foi na primeira viagem? Foi passado um ano. Foi passado um ano? Passado um ano do massacre. Do massacre. O massacre de facto, são separados os homens e as mulheres, são colocados no estádio, é assim que conta, exato. Não é? E são mortos os homens. Depois Chegou os homens a ver são o estádio levados. ou não? Isso é outra história, porque um filme tem imensas possibilidades de filme. O último dia de filmagens foi em Srebrenica, na segunda viagem. O que eu tive a contar foi na primeira viagem. Então eu voltei no inverno. E o que aconteceu foi que capotámos o Jeep na neve à vinda, já à noite, e caímos por um pequeno abismo.
O jipe ficou virado ao contrário, por trás de nós entrou uma pedra na capota. Depois lá saímos de gata, estávamos vivos, eu e o meu assistente, o Carlos Braga. Mas estávamos a 100 e tal quilómetros de Sarajevo, estavam, creio que 20 graus negativos, tudo gelado, não tínhamos meios para fazer nada. Pensaram, acabou. Pensámos, acabou, mas por outro lado pensámos, é preciso sobreviver. Sim. E eu voltei dentro do jipe, tinha uns dólares, meti os dólares na meia, e depois, conforme ia encontrando pessoas, ia vendo se encontrava alguém que falasse inglês, mas só depois de caminharmos bastante é que encontramos alguém. E depois fizemos várias negociações para encontrar alguém que nos levasse durante a noite até Sarajevo, pelas montanhas. Lá chegámos a um acordo, sempre com medo de sermos mortos também. Mas antes de entrarmos fomos num Mini. Antes de entrarmos neste Mini que nos ia levar a Sarajevo, roubaram-nos tudo. Quando voltámos ao Jeep, já com este Mini para ir buscar a câmara, etc., Não havia todas nada. as imagens... Pois, a câmara foi horrível, mas para mim o que foi terrível foi as imagens desse último dia em que eu tinha filmado tudo na neve, E o que é que, estádio, o que, é que estava todos esses sítios. nessas imagens? Era o estádio? O estádio, os cemitérios, algumas dos sítios onde foram feitas as execuções, tudo nevado, com uma espécie de silêncio a cobrir tudo. E filmei durante o dia todo, depois também filmei ao pôr do sol, já tudo como se estivesse a arder na neve. São imagens que não estão no filme, estão aqui, estão na nossa conversa. Depois a questão foi apenas, olha, já não temos as imagens, fica-se tristíssimo, porque está-se ali para fazer, fui ali para filmar, mas a questão ali também era sobreviver, já não era as imagens, e conseguir chegar, porque eles foram parando imenso tempo para extorquir mais dinheiro, parámos, creio que 5 vezes, depois nós dávamos mais dinheiro, depois mostraram que tinham uma pistola, depois eu dizia, mas porquê é que eles não tiram todo o dinheiro? Porquê é que não nos deixam aqui mortos na neve? E porquê? É o mistério do ser humano. Porquê é que umas pessoas têm a pistola, aceitaram negociar em vez de nos matarem, enquanto há um ano tinham morto toda a gente? Mistério, não se percebe. Quando finalmente chegámos à fronteira de Sarajevo, que é cerca de 8 km de Sarajevo, deixaram-nos lá, na fronteira. Não havia ninguém na fronteira. Morríamos depois pela neve a pé. Então eu fui atrás deles a tentar convencê-los e consegui parar outra vez o Mini, de que tinham-nos de deixar um sítio qualquer onde houvesse tropa. Sim, não fazia sentido terem o trabalho todo e irem levar até ali. E tentei compreender, mas porquê é que não passámos a fronteira? E é aí que se percebe tudo, porque nós sabemos que se passarmos a fronteira somos imediatamente mortos. E depois como é que isso terminou? Terminou, levaram-nos até um posto da ONU, dentro da cidade de Pale, que era a capital da parte sérvia, e havia umas tropas egípcias que tinham mais medo do que nós de tudo o que estava a acontecer e que diziam, nós nunca atravessaremos também para o outro lado, para a parte sérvia, a nossa função é deste lado. E? Então tivemos que ir a um outro posto, já eram 7 da manhã, o acidente tinha acontecido às 9 da noite. E lá encontramos um soldado italiano das Forças Internacionais que disse, não é possível fazer isto do ponto de vista burocrático, mas eu pessoalmente levo-vos até Sarajevo, e lá chegámos a casa. Porque há também esse lado, não é? Das pessoas que ultrapassam todos os medos e que fazem uma coisa, porque é que ele fez isso, esse italiano? Ou porque é que eu fiz também isto, e porque é que fez? Pois, exato. Isso é uma questão que eu tenho estado a colocar este tempo todo e que coloquei enquanto estava a ver o filme, porque não tem nada a ver com o trabalho que fez antes, Joaquim, não é? Não tem nada a ver com as ficções que fez antes. E fiquei a pensar o que é que passou pela cabeça deste rapaz, deste realizador, que habitualmente contava histórias. Porque é que ele se vai meter no inferno? Porque é que ele se vai meter no limite, no abismo, não é? Há coisas que nós também não sabemos da nossa vida e que vamos vivendo e vamos sabendo, que é... Eu não sei, porque há cineastas que fazem sempre o mesmo filme. Sim. Eu não sei se pertence a essa família. Como se para mim cada filme fosse uma série de perguntas, ou uma pergunta essencial. E eu me debatesse com essa pergunta até ou ficar esgotado, ou não encontrar mais nada, nenhuma maneira de configurar a pergunta, mesmo que não encontre a resposta. E com a Bósnia o que aconteceu foi isso. Eu acho que é também a questão das pessoas que sentem que vivem na história
e as que sentem que não vivem. O Beckett dizia que para ele a história não existia. O Flaubert falava do frisson historique. Se calhar essas duas grandes famílias, eu não consigo caminhar sem sentir que debaixo desta cidade havia outra cidade, debaixo desta cidade uma outra cidade. Sinto isso na relação com as pessoas, com os sítios, com uma espécie de sensação de que há muitas camadas e de que estamos em contacto com diferentes partes dessas camadas e não com uma figura que está desenhada e que é simples. Joaquim, entretanto, já tinha feito estas imagens, porque isto é de junho de 96 e as segundas são de janeiro de 98, já tinha feito isso quando voltou a fazer ficção. Mulher Polícia... A Mulher Polícia foi no meio, porque eu não encontrava a solução para este filme. Foi no meio de quê? No meio da 98. montagem. Exato, no meio da montagem. A montagem durou quase 10 anos. Dura 10 anos. 10 anos. Porquê que é 10 anos? E como é que no meio mete um filme que de resto não é como corte de cabelo, não acaba bem, não tem nada a ver bem. Também. E portanto aí, obviamente, não se pode confundir de maneira nenhuma com o corte de cabelo. Nenhum dos três filmes se confunde. Não, mas há ali depois um lado negro que aparece e que não estava no primeiro. E portanto, mas entretanto imagino, se as imagens estão feitas desde essa altura e o filme só está pronto em 2005, ficou pronto no ano passado, não foi para... Foi para o festival da... Não, foi para o festival de Busan, na Coreia, que é o festival mais importante da Ásia. Eu fui à Coreia, optei pela Coreia, porque como a Coreia vive a mesma situação, é um país dividido. Houve um enorme interesse pelo filme e eu fui apresentar o filme lá justamente porque eles queriam o filme, em vez de fazer uma coisa clássica, estética de um festival, preferi apresentar num país. Mas aí é curioso, porque é uma cultura completamente diferente, não é? Porque apesar de tudo, quando nós vemos, quando pensamos na Bósnia, apesar de tudo é o mesmo continente e aliás é uma coisa que a mim sempre fez confusão, como é que pessoas tão próximas de nós, pensamos nós, tão próximas de nós e se calhar são mesmo próximas de nós, têm aquela explosão de agressividade, de violência. Na Coreia como é que foi recebido? Somos todos humanos. Eu tenho mesmo a sensação disso, porque o que se passa na Coreia já se passou na Alemanha, já se passou na Jugoslávia, e os coreanos são umas pessoas muito cuidadosas com o problema que estão a viver. Já sofreram demais para querer cometer erros tipo Bósnia. E o interesse pelo filme teve muito a ver com isso, que é enquanto aqui nós dizemos que é uma coisa assustadora que não tem nada a ver connosco, na Coreia é como se eles dissessem vamos ver uma hipótese de futuro e as diferentes hipóteses podemos ser nós a escolhê-las, como se o filme fosse uma possibilidade histórica, assim como há nós estávamos a falar das placas da história, é como se houvesse também as placas do futuro. Eu acredito que nós podemos escolher, que as coisas não estão determinadas, mas as escolhas são difíceis porque umas coisas levam às outras, depois não se consegue parar. Não se pode fazer escolhas tarde, tem que se fazer as escolhas muito cedo. Mas em relação à questão que estava a pôr dos filmes serem todos diferentes e do tempo que levou a montar, demora 10 anos a montar? É porque não pode estar próximo? Não, eu acho que essas perguntas estarem todas ligadas é bom, porque eu acho que tem que ver com uma coisa essencial que eu aprendi na Bósnia, que é eu só quero filmar com atores. Nunca mais documentários, nunca mais pessoas reais. Nunca mais pessoas reais. Eu quero filmar com atores porque é fácil, como há bocado disse. Não é porque se pode filmar uma pessoa a chorar se for um ator? Exato. Esta tradição que vem desde a Grécia de haver uma cidade, de haver homens livres e de haver rivalidade entre homens livres. E dentro desta rivalidade é possível fazer pactos, contratos. Então eu posso fazer um contrato com um ator e o contrato estipula que o ator vai chorar. E o ator chora até às 5 da tarde. Depois às 6 volta para a sua vida. São pessoas livres que estão a fazer um acordo para chegar a uma determinada emoção. Não estão a morrer, não estão a estar nas filas de Auschwitz e pedir às pessoas para chegarem para a esquerda para fazer o enquadramento melhor ou num bairro de lata com uma pessoa que está a drogar a morrer. Para mim é absolutamente inconcebível. Isto ficou claro na Bósnia. De que eu não queria mais voltar àquilo. Mas como eu estava tinha material, tinha aquilo. Eu estava dentro daquilo, tinha um compromisso com a ideia, com as pessoas que tinha filmado, eu tinha que encontrar uma solução. A hipótese que eu via era justamente voltar uma terceira vez à Bósnia
e fazer um filme com aquela rapariga, com a Giannana, Sim. do Capuchinho Vermelho, e com aquele homem que se chama Saber o que é que se Shamil. tinha passado. Não, fazer mesmo todo Os o dois. percurso, ou seja, como é que esta miúda continua a caminhar com uma neve, sobre a neve, não havendo passado, só tendo futuro, e porque é que este homem, como é que este homem vai Só lidar tem com o passado. facto de não ter futuro. E faria uma ficção. Mas depois eu percebi que para isso tinha que contratar atores. Então atingi o meu limite neste filme, ou seja, este filme tem que ver com parâmetros do real que eu não vou poder ultrapassar. Então eu percebi que a terceira montagem não era voltar à Bósnia e fazer uma ficção, era lidar com o material que tinha. Era uma viagem de estar como na janela de um comboio, na montagem, a ver e a rever aquelas imagens durante 10 anos, até encontrar um mapa que pudesse contar aquela história. A sua sorte é não ser jornalista, não é? Se não tinha tido que fazer aquilo, tinha o chefe a dizer, daqui a 10 minutos tens isso pronto. Em cinema Sim. também. É o problema de se uma pessoa está realmente inquieta com Estava a aquela brincar ideia. consigo, um jornalista tem outra função, é diferente, é completamente diferente o olhar. Não, mas é? o que eu digo é, eu como realizador também tenho imensas pressões. A questão é como é que se sobrevive. Uma pessoa diz, mas porquê 10 anos? Qual é o interesse? O problema é que o interesse era eu que não conseguia lidar. No fundo, o trabalho da arte é um trabalho que tem que ver com problemas, com pôr problemas, como na ciência ou não. E é ou não? Para mim é. Para mim, No entanto, não volta a isso. É lidar. Esse problema ficou resolvido com esse filme, para mim. As respostas não foram dadas, mas pelo menos o estabelecer das perguntas eu penso que foi dado. Eu acho que o que eu sinto é que as pessoas, quando revêem o filme, parece que entram no jogo que eu queria das tais placas, que é os dois tempos do filme e os tempos históricos que estão dentro do filme e os tempos futuros possíveis. Quando as pessoas reveem o filme, começam a fazer essas viagens que eu também fiz. Seria possível ir mostrar o filme lá? Não, para mim não. Houve, de algum modo, essa possibilidade e não, para mim isso não é possível. Porque eu não quero dar... eu acho que é bom mostrar o filme na Coreia ou em Lisboa, mas eu ir mostrar, fazer eu o espelho daquelas pessoas vindo de fora, não me sinto bem, mas quem sou eu para ir dizer àquelas pessoas o que elas são? Não quer dizer que outras pessoas não possam ir dizer àquelas pessoas o que elas são. Portanto, eu não estou a dizer isso em geral. Estou a dizer que eu é que não me sinto bem a dar opiniões. Há uma frase que diz no filme, creio que é em Sarajevo, que eu não sei a quem é que atribui, porque não consegui tomar nota na escuridão. Tomei umas notas e depois não consegui perceber o que é que tinha escrito, porque escrever no escuro não é prático. É a escrita da história, não é? É a escrita da história, exatamente, escuras, ficou um não bocado sabe. baralhado. Mas, de qualquer modo, não fixei o nome de quem citava essa frase, que era que não havia nada mais bonito do que ouvir à noite, ouvir o canto dos muezins e, ao mesmo tempo, os sinos das igrejas. Exato. E, pronto, e depois, a verdade é que os sinos das igrejas desapareceram. Portanto, ficaram só os muezins. Portanto, há um corte aí. O que acontece Há uma perda gigantesca, não é? O que acontece é que Sarajevo, como pertencia, e toda aquela região, ao Império Otomano, as pessoas converteram-se ao Islão como as pessoas do Islão aqui no século XV, XIII, XIV, XV se converteram ao cristianismo. Provavelmente os nossos antepassados, se eram daqui, pertenciam ao Islão. E nós somos conversos. Aquelas pessoas Converte sucessivamente, não é? Exato, vamos sendo sucessivamente convertidos e desconvertidos. Aquelas pessoas têm uma tradição islâmica. Com o século XX e o agnosticismo, isso também desaparece. O que fica é a cultura. Com a guerra, volta uma espécie de busca das raízes para as pessoas se poderem matar umas às outras, e depois isso apaga o que está à volta. Embora eu não tenha sentido sequer, mesmo na segunda viagem, que o regresso à religião seja... Eu senti que o regresso à religião era a forma do luto. Porque mesmo nós que estamos Não é uma aqui... questão de fé, é mais de luto, de aconchego. A fé está lá, mas a circunstância do regresso da fé... eu acho que tem que ver, nós que estamos aqui, eu não consigo responder à questão se... de que relação é que existe com Deus ou não existe com Deus. Mas o que nós sabemos é que no momento em que morre a nossa avó, em que morre
alguém que nos é próximo, nós não encontramos outra porta de saída que não seja uma igreja, sejam ou não as pessoas crentes. Nós precisamos de certas coisas que não sabemos lidar com elas para encontrar uma maneira de continuar a viver, literalmente. E o que eu senti na Bósnia foi que uma coisa é as circunstâncias que levam à guerra, outra coisa é a cultura que separa as pessoas, e depois uma outra coisa diferente é uma espécie de regresso da religião, que é uma forma de apaziguamento, de poder continuar a viver, de poder estar em conjunto, de poder estar em comunidade. Não consigo ver como um fundamentalismo islâmico em Sarajevo. Não quero dizer que isso não exista também, mas como movimento geral, o que se sente é que nós não sabemos como continuar a viver depois de tanto sofrimento. O que é que vai agora fazer? Como é que continua a viver o Joaquim ao fim deste tempo e ao fim desta convulsão? Porque, de facto, fica 10 anos a montar isto, mas depois apanha com esta avalanche de ter que falar do assunto, ter que voltar sempre ao assunto, porque imagino que estar a dar entrevistas e estar a ver o filme e as pessoas falam consigo sobre o filme, com certeza, é voltar tudo outra vez à superfície, não é? Não, mas isso, e agora o que é que faz a seguir? Mas isso para mim é quase natural, porque nós não conseguimos fugir do mundo em que vivemos. Se a gente vir o que está a acontecer em Timor, não tem nenhuma diferença da Bósnia. Foi uma enorme alegria a independência de Timor, mas depois vem, as tropas internacionais partem, as pessoas não se conseguem entender, e pelos vistos a lição da Bósnia não serviu para se perceber que é preciso estabilizar, criar condições para as instituições e as pessoas funcionarem em conjunto, ou o que se passa em Israel, etc. Portanto, todo o trabalho que foi feito, que eu fiz no filme, continua sempre a ser vivido, porque nós estamos neste mundo. Sim. A questão é que eu já não consigo estar só a pensar, como tive durante algum tempo, porque é que as coisas correm mal. E agora apetece-me pensar que há coisas que correm bem. E então, o seu trabalho de agora... É sobre as coisas que correm bem. É sobre as coisas que correm bem. É sobre já dois foi irmãos. Inferno, já voltou. Exato. É sobre dois irmãos, um irmão e uma irmã no Guincho, que são surfistas, e é sobre aquilo que para mim agora se tornou claro, ao pôr as questões também sobre este filme que estou a trabalhar, que nós nascemos, mas depois, verdadeiramente, o nascimento é quando nós rompemos com a placenta da família. Então é sobre esse momento em que esta rapariga e este rapaz rompem, lutam com a família para poder encontrar uma vida que seja deles, de cada um deles. E de como isso tem imensas possibilidades de encontros, de amores, de países, de coisas que se vai fazer, mesmo que isso meta medo. Nós temos uma coisa fortíssima de romper com a família, mesmo depois tenhamos que voltar, mas eu acho que nessa altura só se quer é romper. E o filme que eu quero fazer é sobre a violência disso, que rebenta tudo com luz e com energia. É o primeiro trabalho que vai fazer depois do, digamos, desta ida aos infernos. Desta passagem por este túnel. Sim, exato. deste túnel. É o primeiro, porque a mulher polícia foi no meio e devia estar tudo negro. Exato. Era tudo bastante negro. Exato. Aquele filme é muito negro. Exato. Sim. Exato. Portanto, agora vamos esperar eu acho que é do outro lado do túnel e vamos ter a luz, é o guincho, a luz e o surf. No entanto, foi apanhado no meio disso, não é? Porque estava a escrever e aparece-lhe uma espécie de tufão. O que é que aconteceu em Cascais? O que aconteceu em Cascais foi eu estava na guia. Foi o mundo a dizer-lhe, olha, que isto não é bom. Eu estava na guia a escrever com o portátil, com a Mónica, com quem estou a escrever, e aparece há um encontro de uma frente fria com uma frente quente no mar, e o mar começa a subir e a rodopiar e vem em direção à terra. E viu isso? E vi isso e começa tudo a fugir e escondemos-nos dentro da casa, mas os chapéus ainda vão todos pelos ares, porque foi um milagre que aquilo desapareceu antes de chegar à terra. Era o mundo a dizer-lhe, estamos aqui. É como se eu tivesse saído do aquecimento global da política para o aquecimento global do planeta. Já lhe deu ideias. Exato. Já está. E como o filme, eu estou a escrever o filme todo em frente ao mar, porque o filme é todo com o mar. E ao mesmo tempo é um entusiasmo enorme, uma alegria de ver as forças da natureza. E mesmo são destruidoras, mas estamos vivos e vamos continuar a viver.
Joaquim, obrigada por ter vindo e obrigada pelo seu filme também. Obrigado.